seja muito bem-vindo ao Café Mitológico. Eu sou Luciana Miyagi e vou narrar para vocês a mais bela história da Irlanda. Então vamos lá? A Irlanda é uma ilha de beleza contrastante aqui na periferia da Europa. A costa atlântica acidentada dá lugar a uma terra de vegetação, fertilidade e vida. Este é um lugar com uma identidade própria, tanto física como culturalmente, uma terra de neblina e magia que encanta visitantes de todo o mundo. A Irlanda é uma terra com um passado antigo, um passado celta antigo que foi há 1500 anos que São Patrício aqui chegou, trazendo a palavra de Cristo a um povo já centenário. A missão de São Patrício acabou por ser bem sucedido e seu status está garantido como uma das maiores figuras da lenda irlandesa. Mas a chegada do cristianismo não eliminou completamente os antigos modos de vida na Irlanda. A tradição celta sobreviveu lendo as sagas sobreviventes da literatura celta-irlandesa. Podemos ver que Santo Patrick é apenas uma das figuras lendárias da antiga Irlanda. As histórias de grandes heróis como Carolyn e Finn McCool ainda são contadas até hoje, mantendo viva a tradição celta do bardo. Essas histórias maravilhosas podem ser em grande parte míticas, mas também existem contos de inegavelmente verdadeiros heróis celtas, as lutas de Vangantry e da rainha Boudica. Também expressam plenamente o espírito de um povo notável. Foi um espírito que nem mesmo São Patrício conseguiu extinguir. O homem se tornaria santo padroeiro da Irlanda, nasceu por volta de 389 d.C., provavelmente no sudoeste da Inglaterra. Sei que a sua família tinha indagações com a igreja cristã primitiva, embora o relato do próprio Patrick sobre sua infância revelasse uma falta precoce de interesse pela fé cristã e uma negligência tipicamente infantil em seus estudos. Mas quando ele era um jovem de cerca de 14 anos, ele foi tirado de casa por uma gangue de Irish Riders, que o escravizou na ilha de acordo com a lenda. Patrick passou seus primeiros dias na Irlanda cuidando do gado de seu capitão. Foi aqui, nas noites frias, escuras e vazias, cuidando do gado, que ele teria aprendido a recorrer a Deus em busca de ajuda e conforto ao fazer isso. Tornou-se comprometido com sua fé durante seu tempo na terra. Patrick começou a ter visões estando a escapar de seu cativeiro. Após um período de cerca de 6 anos, ele conseguiu fugir da fazenda de seu mestre. Seguiu para a costa e partiu da ilha da Irlanda por mar. Ele viajou para que hoje é o norte da França, onde depois de clamar a Deus com sua ajuda, regressou à terra onde foi criado, mas simplesmente não conseguiu sossegar. Sentiu uma estranha compulsão de regressar à terra, onde tinha sido mantido cativo. Irlanda, em preparação, regressou à França, onde recebeu a sua formação formal como sacerdote, antes viajando de volta para a ilha irlandesa. Inicialmente, seu papel era o de assistente de um missionário de status mais antigo, mas quando seu companheiro cristão morreu na estrada, Patrick foi ordenado e encarregado de realizar a missão sozinho em Strangford Lough. Ele estabeleceu sua primeira igreja em um celeiro dado a ele pelo senhor do local, e ele começou a converter o povo local ao cristianismo. Seria uma tarefa difícil, uma vez que o povo irlandês já possuía uma cultura antiga e profunda, com forte elemento espiritual. Eles eram celtas, um povo com seus próprios homens santos. Os druidas, é claro, eram extremamente informados, a sua fama desceu ao longo da história. É surpreendente, portanto, que não sabemos muito sobre eles. O que podemos concluir sobre os druidas é que eles eram um repositório da lei em ambos os sentidos. Lei como no sistema jurídico e na lei como na cultura do povo celta. Sabemos que os druidas conduziam cerimônias religiosas e, pelo que podemos perceber, elas pareciam ter ocorrido nos famosos Oak Groves,
Sabemos que os druidas, ou parte da religião druida, se centravam nas árvores e ainda temos vestígios do alfabeto druídico da árvore, que até certo ponto ainda está associado ao alho e ao alfabeto gaélico. A missão de Patrick o colocaria em conflito direto com os druidas e os seus seguidores confrontados pelo cristão. Os druidas ordenaram uma disputa de fé, uma prova de poderes entre Patrick e o medalhão mágico druida. Foi Patrick quem prevaleceu e o cristianismo começou a se estabelecer na Irlanda. Mas ainda assim, o padre cruzado encontrou resistência e os assuntos vieram em sua cabeça no dia de Páscoa, em 433 d.C. O festival cristão coincidiu com o festival da primavera druida nesta época. Por instruções dos druidas, todos os fogos na terra foram extintos, para serem reacendidos pelo único fogo que ardia na colina da Tara, que era a residência real em um local profundamente sagrado. Este antigo ritual simbolizando a chegada da primavera e o renascimento da terra que Patrick escolheu para afetar um confronto, acendendo seu próprio fogo da Páscoa nas proximidades. Então o Rei Supremo viu esse fogo. Ele ficou absolutamente furioso e enviou seus oficiais para prender esse homem. Mas seu druida disse-lhe: Vossa Majestade, se não apagarmos o fogo desta nova religião hoje, queimará para sempre nessa terra. Bem, foi isso que aconteceu, e Patrick escapou porque citou salmos como alguma confiança e carruagens, quero dizer, cavalos, mas confiaremos em Deus, e foi uma tempestade. E os cavalos do rei entraram em pânico e fugiram, e ele pediu ao rei que outros oficiais no sopé da montanha o prendessem. Mas tudo que viram foi uma manada de veados, e assim cresceu a tradição de que a oração chamada Peitoral de Patrício é o grito do veado. Outras lendas conhecidas sobre Patrício são que ele baniu todas as serpentes que representavam o mal da ilha da Irlanda. Disse também que ele usou o trevo de 3 pontas como uma forma de explicar a Trindade, o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo um até hoje, o trevo continua sendo o emblema de São Patrício e a flor nacional do povo irlandês. Significativamente, Patrick também é acreditado por trazer para a Irlanda o dom da escrita. Sabemos que a alfabetização irlandesa começou na época do ministério de Patrick, ajudando a espalhar ainda mais a palavra de Cristo. Mas a chegada da palavra escrita alcançou outra coisa para a Irlanda. Ajudou a preservar o folclore de tradição nativa existente, graças aos esforços dos arqueólogos modernos. Agora sabemos a origem dessa tradição. Ela não vem da Irlanda, mas da Europa Central. Descobridores de artefatos antigos em locais como Hallstatt, na Áustria, revelaram os primeiros segredos das pessoas que continuaram a florescer na ilha de São Patrício. Mais de 1000 anos depois, os celtas, o povo de Hallstatt, floresceram por volta de 700 a.C., numa época em que a Europa estava passando por uma revolução tecnológica em todo o continente. O ferro começou a substituir o bronze como principal material para armas e ferramentas afiadas. O ferro usando inovadores de Hallstatt marca o início da cultura celta, e esses misteriosos artesãos são os primeiros dos povos celtas. Há algum mistério sobre as origens das meninas, mas os estudiosos hoje em dia tendem a pensar que elas se originaram em algum lugar na região do subcontinente indiano e por uma série de migrações através da Europa, através da Espanha até o norte da Europa, e também por uma rota mais ao norte, através da Suíça e para o norte da Europa. Dessa forma, os celtas são frequentemente retratados como bárbaros, selvagens, antítese das pessoas civilizadas. O problema que temos aqui é que uma das nossas principais fontes para estudar os celtas
é do ponto de vista do mundo grego e romano, olhando para fora para os chamados bárbaros. Este problema específico com uma de nossas principais fontes, que é, claro, a própria narrativa das Guerras da Gália de Júlio César. São os gregos e os romanos que nos dão palavras como bárbaro e civilizado e estão organizadas de acordo com suas preocupações e preconceitos culturais. Temos uma correção para isso, que é olhar para as evidências deixadas pelos próprios celtas nas escavações de seus assentamentos, suas casas, seus sepultamentos e dos objetos neles. E é bastante claro a partir disso que os celtas da época de César eram uma sociedade organizada e sofisticada, com uma capacidade tecnológica muito considerável e capaz de produzir o que aos nossos olhos parecem objetos extremamente bonitos nos séculos que se seguiram ao povo Haushad, espalhado por toda a Europa, estabelecendo-se em uma área da costa sudeste da Grã-Bretanha, em direção ao leste. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e vou trazendo a segunda parte dessa linda história, tá bom? Sobre o povo celtas na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!